nós estamos vendo ao longo dessa semana, estamos vendo alguns testemunhos a mais de pessoas. Nós vimos o testemunho de Maria, primeiro vimos o testemunho de Abraão sobre Jesus, o testemunho de Maria, o testemunho de Pilatos, e hoje nós vamos ver o testemunho de um dos discípulos de Jesus. Um discípulo que fala poucas vezes, aparece poucas vezes assim nas histórias, mas toda vez que ele aparece, ele contribui, ele traz uma lição muito interessante para nós. Ele mostra uma realidade que não é estranha para nós. Tem pessoas que todo mundo já passou por um momento que nem o dele, já agiu como ele em algumas situações. Então nós vamos ver o testemunho de Tomé. Para isso nós vamos lá para João 20. João 20. João 20. Olha aí. Quando Jesus ressuscitou, Jesus foi aparecendo aos poucos para os discípulos. Primeiro ele apareceu para Maria Madalena, depois ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, né? Depois o anjo apareceu para as mulheres no túmulo. Depois Jesus apareceu quando todos estavam reunidos. Só que em todas essas aparições, Tomé não estava presente. Toda vez que Jesus apareceu para Maria Madalena, para os discípulos de Emaús e para todos os discípulos no geral, em todos esses momentos Tomé não estava presente. Então já pensou, você está ali triste, você está ali baqueado, você está ali profundamente arrasado por causa da morte do seu mestre, e você está ali junto com os outros lamentando. E aí quando você dá as costas, quando você sai de casa, aí Jesus aparece para os outros e você não vê. Não vê Jesus aparecendo. Imagine quanto você deve ter ficado revoltado. Então Tomé, quando ouviu os outros dizendo isso, aí ele ficou furioso, porque realmente é uma situação muito complicada. Todo mundo vê Jesus ressuscitado e você não vê. Então todo mundo estava em paz agora que Jesus estava vivo e você ainda estava preocupado. Então Tomé disse a seguinte frase, João 20, 25. Se eu não tocar. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Então olha o seguinte, Tomé, ele disse, eu acredito, mas para isso eu tenho que fazer, preciso disso, disso e disso. Tomé estava colocando condições para a sua fé. Ele não quis acreditar de primeira. E para ele poder acreditar, ele disse, eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso sentir, eu preciso ter uma prova real daquilo que eu estou, disso que eu preciso crer. Para eu poder acreditar, eu preciso de uma prova real, eu preciso experimentar. Sabe, Tomé tinha muitas razões para acreditar, sem mesmo enxergar. Porque ele já viu Jesus curando, ele já viu Jesus expulsando demônio, ele já viu Jesus andando sobre a água, acalmando o mar, já viu Jesus ressuscitando mortos. Então tudo que ele tinha visto naqueles 3 anos e meio com Jesus era o suficiente para ele não duvidar nem se assombrar, se ficar surpreso com qualquer milagre envolvendo Jesus. Todo milagre que Jesus estivesse envolvido, os discípulos acreditavam, porque já foi mostrado várias vezes, Jesus demonstrou várias vezes que ele era Deus. Então não tinha para que ele duvidar, mas ele estava colocando condições para a sua fé. Essa atitude de colocar condições a gente vê ao longo do livro todo. Por exemplo, Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? A mulher do poço, o senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? O povo foi que se alimentou dos pães e dos peixes. Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Então é sempre o ser humano sempre quer ter condições para ele acreditar. Olha, eu acredito que a Bíblia está falando a verdade, eu acredito que isso é assim assado,
mas eu preciso de uma prova. Eu preciso de alguma demonstração de Deus, de que essa é a vontade dele, para eu poder crer, para eu poder acreditar. Eu preciso tocar, eu preciso ver. Quando a gente coloca condições para a nossa fé, ela deixa de ser fé. Quando a gente quer uma demonstração para a gente poder sentir, para então a gente acreditar, a gente deixa de ter fé. A fé é você ter a convicção, ter a certeza de uma coisa que se espera, convicção de fatos que não se veem, como diz em Hebreus 11. Mas mesmo assim, a fé ela não é uma coisa, uma coisa que não precisa de provas. A fé ela é baseada em evidências, não em demonstrações. A fé ela tem provas suficientes para nós crermos, mas não precisa Deus demonstrar nada. Não precisa Ele estar demonstrando o tempo todo para a gente acreditar. Olha, através da Bíblia a gente pode exercitar a fé, através da criação das coisas ao nosso redor. Vai estudar a ciência, vá ver o tamanho do ser humano comparado com o tamanho do universo e o quanto você é abençoado. E aí você vai ver que tem um Deus que se preocupa com você. E se esse Deus se preocupa com você, se esse Deus não deixa faltar nada para você, então confie nele. Não precisa você ficar pedindo demonstração. Não precisa você ficar pedindo, Deus, faça cair fogo do céu, faça essa tampa que está para baixo ficar para cima. Se eu ouvir o Senhor fazendo isso, eu vou acreditar. Não precisa. A nossa vida é cheia de milagres todos os dias. Milagres que você não merece. Então, quando você fica pedindo demonstração a Deus, é sinal que você já não acredita nele. É sinal de que você já não confia nele, que ele não significa nada para você. Porque se você não acredita nele pelo que ele é, então o que ele vai fazer não vai fazer você acreditar mais nele. Então, a gente acredita nele, a gente tem fé através da palavra, através da criação e através da experiência pessoal. Tudo que já aconteceu, os milagres, os livramentos que você experimentou na vida, provaram para você de que ele é capaz de lhe proteger, que ele é capaz de lhe sustentar, que ele é o seu Deus. Então não precisa ficar pedindo prova, não precisa ficar pedindo demonstração. A fé não é isso. Então o livro de João, ele apresenta esse contraste, essas perspectivas invertidas. Os evangelhos, na verdade, eles apresentam que o reino de Deus é cheio de coisas invertidas, de coisas contrastadas. Por exemplo, o último sol no primeiro, o maior precisa ser o menor, para entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança, e você precisa crer para depois você ver. Nós não precisamos ver para poder acreditar, não. A gente crê para depois a gente ver. Então, tudo que nós sabemos da Bíblia, dos milagres da Bíblia, do Mar Vermelho, de Noé, ali do Gênesis, as curas, o sol ter parado ali no episódio de Josué, todos aqueles milagres do Antigo Testamento e até do Novo, embora a gente não tenha uma comprovação histórica, um vídeo do que aconteceu, mas nós acreditamos que aquilo foi verdade. Todos nós acreditamos que aqueles milagres foram reais. Porque existem milagres atuais hoje que continuam a nos mostrar que Deus ainda é poderoso. Se Deus foi poderoso naquele tempo, Ele ainda é poderoso hoje. Então, se Ele é poderoso no tempo da Bíblia, Ele ainda é poderoso na atualidade. Então nós somos assim. Então a Bíblia diz isso. E olha o que ela diz aqui: Deus nunca pede que criamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar nossa fé. A nossa fé não é fé cega. A gente não acredita num escuro, numa coisa que não tem comprovação. A nossa fé tem comprovação. A sua existência, o seu caráter, a veracidade da sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão. E esses testemunhos são numerosos. Por que a gente passa informativo para vai ver todo sábado? Não é um vídeo aleatório, não é uma coisa que a gente passa ali só para acrescentar na liturgia, não.
Aqueles testemunhos servem para a gente ver como Deus tem agido na vida de várias pessoas ao redor do mundo. Que os milagres ainda acontecem. Que a mão de Deus não se encurtou. Que o poder de Deus não cessou só no tempo da Bíblia. Deus continua operando milagres ao longo de todos os tempos. Então, mesmo Deus dando tantos testemunhos, tantas provas, Ele nunca removeu a possibilidade da dúvida. A dúvida, ela ainda é presente. A dúvida, ela ainda faz parte da mente humana, infelizmente, por causa do pecado. Mas a fé, ela deve se basear em evidências, não em demonstrações. Então, como é que eu gosto de ilustrar a fé? Eu já disse isso em outras vezes, mas a fé, para mim, é como se você fosse uma criança que está no topo de um prédio que está em chamas, está tudo sendo engolido pelas chamas, pelo fogo, e você está lá em cima, você olha para baixo, está tudo escuro por causa da fumaça, você só vê as labaredas de fogo e a fumaça preta, você não consegue enxergar o chão, e de repente você escuta uma voz, você escuta seu pai lá embaixo, gritando por você: ei, pode pular que eu pego você, eu estou enxergando você aqui, você pode não estar me vendo, mas eu estou enxergando. De fato, você não consegue ver seu pai chamando, você só consegue ouvir a voz dele, o que você vê é só fumaça preta. E seu pai continua dizendo: pode pular que eu estou vendo você, quando você pular eu seguro você. E aí você, confiando na voz do seu pai, você pula. Um pulo no escuro, no meio da fumaça, no meio da incerteza, no meio ali da escuridão. Você pula e dali seu pai agarra você e você é salvo. Então é isso. Os nossos pecados nos separaram de Deus. Por isso que a gente não consegue enxergar Ele. Por isso que a gente não consegue ver coisas espirituais. Então, a fé é justamente exercitar isso. É crer naquilo que a gente não consegue enxergar. E um dia, todos aqueles que tiveram fé vão ser recompensados. Porque aqueles que têm fé, um dia verão a Deus e vão habitar com Ele para sempre. Amém. Mas, para a gente encerrar aqui, se alguém lhe perguntasse: por que você crê em Jesus? O que você responderia? Por que você crê numa coisa que você não vê? Por que você crê que Deus é real? Por que você crê que Deus não está morto? Que Deus está vivo? E que Ele dirige a sua vida? Por que você acredita nisso? Por que você acredita num homem que foi morto há mais de 2000 anos? Por que você acredita que Ele está vivo e que Ele é o seu Deus? O que você responderia? Como está a sua fé nele hoje? Sua fé está forte ou sua fé está fraca? Como é que a gente pode exercitar a nossa fé? A fé vem pelo quê? A Bíblia diz. A fé vem pelo quê? Pelo A fé vem pelo ouvir. ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quando a gente deixa de ler a Bíblia, a gente vai perdendo a fé. Quando a gente deixa de estudar a Bíblia, a gente vai perdendo a fé. Por quê? Porque quando a gente olha para as histórias dos personagens, a gente se identifica com eles. A gente vê, se aquele personagem venceu naquilo lá, eu também posso vencer. Se aquele personagem errou, se arrependeu, eu também posso errar e posso me arrepender. A gente se inspira nas histórias deles e aí a gente tem fé. Fé no perdão de Deus, fé na graça de Deus. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente conhece as profecias. A gente vê que tudo que Deus disse que ia acontecer no passado, aconteceu. E tudo que Deus disse que vai acontecer no futuro, também vai acontecer. Porque tudo que a Bíblia predisse, ocorreu, então é certo acreditar no futuro. A Bíblia, as profecias nos dão um futuro com esperança. Por isso eu posso ter fé. Então, por isso que a fé vem pelo estudo da Bíblia. Porque quanto mais você estuda a Bíblia, mais você acredita em Deus. Mais você Verdade. confia nele. Como é que você tem... Será que você tem estudado a Bíblia todo dia? Talvez por você não estar estudando, talvez seja por isso que a sua fé está fraca. Então volte a cascavinhar, volte a esquadrinhar o livro de Deus. Volte a estudar a Bíblia, para que a sua fé aumente, para que você possa crer, mesmo sem enxergar. E essa fé que você tem, por menor que ela seja, ela vai ser capaz de mover montanhas. Se sua fé for do tamanho do grão de mostarda, como Jesus disse,
Você pode dizer para a montanha, pode sair dali e vai para ali, que ela vai. Mas para isso, você precisa estudar a Bíblia. Porque você vai acreditar numa coisa que tem prova, numa coisa que tem evidências. Então, vamos orar? Senhor Deus, aqui, Senhor, estamos na Tua presença, querendo que o Senhor desvende nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei. Sim, Deus. Que o Senhor tire essa venda do pecado que é em nós. Sim, Pai. Que possamos crer, que possamos ter fé, que possamos confiar em Ti completamente, sem reservas, sem pedir condições, sem pedir demonstrações, confiando em Ti, confiando no que o Senhor é, no que o Senhor pode fazer em nossa vida. Sim, Senhor. E quando os outros perguntarem por que nós acreditamos em Ti, nós possamos saber responder. Fica conosco. Abençoa agora o estudo do livro, do serviço cristão. Nos ajuda a desempenhar bem a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode arrochar.